Antes da gente começar o nosso passo a passo, aquele recadinho importante que eu deixo nos vídeos, no início de cada vídeo, que é, se você for uma crocheteira iniciante, esse passo a passo não é para iniciantes. Porém, muitos iniciantes me relatam que conseguem fazer através das minhas explicações, tá? Então, se você tiver alguma dificuldade com a velocidade, aqui no YouTube tem um recurso de velocidade, onde você pode estar reduzindo a velocidade. Só minha voz vai ficar um pouquinho mais lenta, né? Porém, você consegue ver melhor onde eu coloco a agulha, como eu puxo a linha, tá bom? Mas qualquer dúvida que você tiver, que não consiga ver no passo a passo, pode me chamar, pode deixar um comentário aqui pra mim, que sempre que possível eu tô respondendo os comentários. E até tô fazendo vídeo, tá? Se for uma dúvida frequente, uma dúvida recorrente, eu estou fazendo vídeo e deixando a explicação, né, através de vídeo no meu canal de vlogs, tá? No Vana Crochê Vlogs. Também convido vocês a conhecer também o meu canal de vlogs, tá? Todas as dúvidas em relação ao passo a passo, os vlogs que eu faço de encomenda, vlogs que eu faço de confecção de peça nova, tá? Aqui pro canal, eu também deixo lá no meu canal de vlog. Então eu peço que você vá lá, conheça. Se te agregar em alguma coisa, pode se inscrever, eu vou ficar imensamente feliz. Vamos lá. Vou iniciar fazendo correntinhas. Para iniciar a correntinha, você vai deixar um pedaço aqui ó, um pouquinho grande, tá? Para iniciar. Eu posiciono o fio aqui no meu dedo, tá? Venho aqui com a agulha, essa agulha a maior, né? A de número 4, e vou dar um giro assim, ó, na agulha, ó. Faço um giro, tá? Para poder fazer essa alcinha aqui, ó, no ponto. Agora eu pego aqui o fio, esse fio maior, e passo dentro dessa alcinha, tá? Eu venho aqui, ó, e passo aqui dentro. Só que aqui essa alcinha, vocês não vão apertar ela, vocês vão deixar ela folgadinha assim, ó. Desse jeito mesmo, tá? Sem apertar. Tem a maioria dos trabalhos que a gente inicia com correntinha, a gente aperta esse nó aqui, né? É o nó inicial ou o nó corrediço. Dessa vez eu vou pedir para vocês não apertarem, tá? Deixar ele abertinho mesmo. Vamos fazer agora... O total de correntinhas serão 135. Então, já começamos com a primeira, que essa aqui vai ser a primeira correntinha. Vamos fazer a segunda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não façam essa correntinha aqui inicial muito apertada, tá? Porque senão vai repuxar o trabalho no meio. Não façam folgada nem muito apertada. Façam na mão normal, tá? Levinha. Então, eu já fiz 10. Agora, eu vou fazer mais 125. E eu retorno com vocês aqui, depois que eu tiver toda a correntinha pronta. Pessoal, eu voltei aqui com as 135 correntinhas prontas, tá? Essa última aqui, ó, continua abertinha. Agora, a gente vai fazer o seguinte... para quem é iniciante, a gente vai trabalhar aqui fazendo pontos nas correntinhas, tá? Tem que ter cuidado para não torcer, tá bom? Para não ir torcendo a correntinha. A correntinha tem que ficar toda do mesmo lado, ó. A gente vai trabalhar toda ela assim, ó, a parte da frente, tá bom? Porque o crochê, ele tem o lado direito e tem o lado avesso, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, lado direito. Vou trocar a agulha, que agora a gente vai trabalhar com a agulha 3,5. Vou contar, ó, 3 correntinhas. Contar 1, 2, 3. Na quarta correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Laço o fio. Então, eu conto 1, 2, 3. Na quarta correntinha, pegando a alcinha da correntinha aqui, ó, eu faço um ponto alto. Desse jeito, tá? Laço o fio, venho na próxima correntinha, pegando a alcinha dela. Pego o fio, trago, faço outro ponto alto. Laço o fio, venho na próxima correntinha, ponto alto, tá? Então, a gente vai trabalhar assim, por toda essa correntinha, segurando ela aqui, ó, nessa parte da frente, e fazendo ponto altos, pegando a alcinha de cima da correntinha. Só isso, tá? Toda a correntinha. Então, aqui a gente vai ficar com um total de quantos pontos? Então, 133 pontos, tá? Façam aí toda essa carreira. Quando chegar lá na ponta, nessa correntinha maior aqui, a gente volta para eu explicar para vocês como a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, vamos lá. Pessoal, chegamos aqui, fizemos, ó, todas as correntinhas, né? Trabalhamos todas as correntinhas. Total aqui até aqui,
de 132 pontos. Agora eu vou fazer o último, que é o 133, que é aquela correntinha que eu pedi para vocês deixarem aí pra gente fazer juntos, tá? Aqui é o seguinte, por que eu não fechei? Porque a gente vai ajustar para não ficar um buraco aqui nessa curvinha, tá? Fica essa dica aí para quem faz o trabalho, né, assim, oval, para quem faz esse trabalho oval e deixa aquele buraquinho que fica aberto. Então, para esse buraquinho não ficar aparecendo, a gente vai deixar ele frouxinho assim. Vamos trabalhar agora 8 pontos altos aqui dentro, tá? Dessa última correntinha. E depois a gente vai puxar o fio. Vai ser tipo um anel mágico, tá? Então, laço o fio, segurando, vou colocar aqui 8 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 pontos altos. Agora a gente vem aqui, ó, puxa o fio, tá vendo aqui o fio, ó? Vem puxando esse fio até apertar bem, tá? Então, conforme eu puxo ele bem, ó, bem apertadinho, ele fica bem fechadinho, tá vendo, ó? Agora, o que que eu faço? Agora eu divido esse fio aqui. Eu pego aqui minha agulha de tapeceira e eu divido esse fio no meio, tá? Então, ele é 6 fios, eu vou botar 3 fios para cada lado da agulha. Coloco ele aqui na agulha. Depois que eu apertei bem, agora, depois que eu separei, né, as duas pontas, eu atravesso uma ponta assim, ó, pegando esse ponto, né? Esse anel mágico aqui no meio. Atravesso. Aí deixo uma ponta para cada lado. Então, depois que a gente separar e passar o fio, né, eu passei por esse fiozinho aqui do primeiro ponto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aqui, ó, 3 nozinhos, tá? Então, eu faço um nó. Só cuidado para não puxar demais e arrebentar. Senão vai ter que fazer tudo novamente, desde o início. Faço o segundo nó. E vou fazer um terceiro. Tá? Desse jeito. Agora, esse fio aqui, essas duas pontas de fio, a gente vai esconder ele aqui quando a gente for fazer essa lateral, tá? E agora a gente vai trabalhar toda a pontuação, toda a correntinha na parte de baixo da correntinha, tá? Então aqui, ó, tem o primeiro ponto. Eu vou pegar aqui a alcinha da correntinha, vou colocar aqui a agulha, coloco a agulha aqui nessa correntinha, pego o fio, trago e faço ponto alto. Laço o fio, venho no próximo ponto. Laço o fio e vou continuar agora fazendo ponto alto em cima de correntinha da base, né? Pego o fio aqui, escondo. Vou escondendo esse fio inicial. Próximo. Vai ficando assim, ó, desse jeito. Ok? E aqui eu vou escondendo o fio. Aí você vai escondendo até onde você quiser. Depois você pode dar um pinguinho de cola, corta, né? Dá um pinguinho de cola pra esconder, né? Pra ele não sair do lugar. E vamos trabalhar aqui até... Vamos trabalhar ponto sobre ponto, né? Sobre correntinha, até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final... Quando chegar aqui nesse último ponto, a gente vai voltar, que eu vou fazer com vocês, tá? Então, vamos lá. Pessoal, eu cheguei aqui na outra viradinha, tá? A gente vai fazer como, ó. Aqui, na verdade, já tem 2 pontos no último ponto, tá? Aqui, ó. Tem a correntinha e tem um ponto alto. Que foi aquela quarta correntinha que a gente começou, tá? Então, eu preciso fazer mais 6 pontos altos para poder fechar um total de 8, tá? Nessa curva. Então, eu venho aqui, coloco a agulha nesse último ponto, faço 1, faço 2, 3, 4, vou puxar aqui um pouquinho pro lado, por conta dessa correntinha, né? Vou pro quinto. E agora o último, tá? Puxo mais um pouquinho.
trabalho aqui, ó. Sexto ponto. Ok? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos. E vou fazer o seguinte. A gente não vai fechar aqui com ponto baixíssimo nessa correntinha, tá? Eu vou vir aqui, ó, direto. Vou pegar a alça de trás desse ponto aqui, ó. Tem esse ponto aqui, esse segundo ponto, tá? Que aqui tem a correntinha e aqui tem o ponto do lado. Eu venho com a alcinha, na alcinha de trás desse segundo ponto, atravesso ela. Pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo aqui, né, nele, tá? Venho pela frente do ponto, coloco a agulha, pegando as duas alças agora, pego o fio, trago pra frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha, tá? Não precisa ser muito apertado não, para esse ponto não ficar muito curtinho, pequenininho, tá? Então, já comecei aqui a segunda carreira, desse jeito. Tá? Ficou assim, ó, a curvinha. Ok? Então, assim, como a gente começou nesse primeiro ponto aqui da curva, aliás, do primeiro que começou, né? Esse primeiro ponto, a gente não vai fazer aumento nele, tá? Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Desse jeito. Ó, um ponto alto em cada ponto alto de base. E não tem mistério, é só seguir, tá? Vocês vão fazer ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar lá na próxima curvinha que a gente vai voltar, tá? Vamos voltar aqui para fazer juntos aqui essa voltinha. Pessoal, eu cheguei aqui no final, na curvinha, fiz aqui o último ponto, ó. Porque dos 8, conforme eu falei, né? Dos 8, a gente vai fazer aumento somente em 6. Então, o primeiro ponto e o último ponto da curvinha, a gente não vai trabalhar aumento, tá? Então, eu laço o fio, venho aqui no segundo ponto da curvinha e eu vou fazer 2 pontos altos dentro dele. 1 e 2. 2 juntos, tá? Laço o fio, venho no próximo ponto, faço 2 pontos altos nele, venho no próximo, 2 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos, a gente vai fazer isso por 6 vezes. No próximo, 2 pontos altos. E no próximo também. 2 pontos altos. Esse aqui já é o último da curvinha, ó. Aí é um ponto alto somente. Tá bom? Então, agora é aqui a parte reta. É só fazer ponto alto em cima de ponto alto. Desse jeito, tá? Então, ó, como é que tá ficando a curva, perfeitinha, tá? Pessoal, voltei aqui, fiz todos os pontos, tá? Já tá ficando assim, ó. Agora aqui, essa curvinha, a gente vai fazer da mesma maneira, tá? No primeiro ponto da curva, a gente vai fazer um ponto isolado, um ponto alto isolado. A partir do segundo, a gente vai fazer aumentos, tá? Ou seja, 2 pontos altos em cada ponto de base por 6 vezes. 2. No próximo. 1, 2. No próximo. 1 e 2. E esse aqui já é o último, não. Ainda falta mais um. Então, a correntinha a gente vai fazer aqui, ó. Nessa argolinha que a gente passou, ó. Passou direto para fazer o segundo ponto. Aqui tem uma argolinha aqui embaixo. Então, a gente coloca a agulha aqui, tá bom? Ó, quem é iniciante, tem uma argolinha aqui embaixo, ó, da correntinha, tá? Aqui é a correntinha e aqui é a argolinha da correntinha. A gente coloca a agulha aqui. Puxo o fio, laço e faço 2 pontos aqui. Tá? E vai ficar assim, ó. Agora, o próximo já é aquele falso ponto alto que a gente começou, tá?
Esse falso ponto alto a gente não faz ponto baixíssimo para fechar. E a gente já vem no segundo ponto, coloca aqui, ó, pegando a alcinha de trás do ponto, pego o fio e faço ponto baixíssimo aqui nele, desse jeito. E agora eu venho pela frente do ponto, atravesso as duas alças do ponto, pego o fio, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha, tá? Então uma alongadinha, né, para ele não ficar muito curto, ok? E tá ficando assim, ó, a frente e aqui a parte de trás. Vamos seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, porque aqui é a parte reta. É só seguir, tá? E a gente já volta na outra curvinha. Pessoal, voltei aqui no final dessa carreira, fiz toda aí a parte reta. Agora a gente vai fazer aqui a curvinha juntos, tá? Fiz aquele primeiro ponto, né? Que é esse ponto aqui, ó. Ele, como sempre, vai ser um ponto isolado em cima, tá? Vou laçar o fio e agora a gente vai trabalhar nesse aumento aqui, ó, desses dois, tá? O primeiro ponto será ponto isolado. E o segundo será ponto duplo, né? Aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ok? No primeiro desse aumento será um ponto isolado. E no segundo será o aumento. Então, essa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto isolado no meio e um aumento depois. No segundo ponto do aumento de baixo, a gente vai trabalhar o aumento, tá? Deixa eu mostrar como tá ficando para as iniciantes, ó. Primeiro ponto dos dois será isolado, o segundo será dois juntos. O primeiro isolado, dois juntos, o primeiro isolado, o segundo, dois juntos. E assim a gente vai fazer por todos os 6, tá? São 6 aumentos, então a gente vai fazer 6 vezes essa sequência, ó. E aqui, ó, o isolado. Deixa eu tirar aqui na frente. E aqui será o aumento. Aqui ainda tem um aumento, ó. Então, o primeiro é isolado. E o segundo, o aumento. E aqui já é o primeiro, né, que é o último, na verdade, o oitavo, a gente vai fazer isolado. Ok? Vamos começar a parte reta, ponto sobre ponto. Não tem segredo. Vocês vão fazer aí toda essa lateral. E eu vou voltar novamente com vocês. Ó, como é que tá ficando o nosso trabalho oval, ó. Então, a gente vai voltar lá nessa outra ponta aqui, que eu vou fazer mais uma vez com vocês e fazer a subida de novo da carreira, para deixar bem fixado, tá? Como é que eu faço a subida. E depois que essa subida aqui, eu não vou mais gravar, tá bom? Então, quem tiver dúvida na subida, volta o vídeo um pouquinho nessa parte e vai só fazer igual, gente, não tem segredo, tá? A parte que é mais importante que eu vou gravar com vocês é a parte dos aumentos. Porque se você fizer aumento por conta, tá? Se de repente você já está acostumado a fazer esse trabalho, você pode até fazer, tá? Direto, sem ter que ficar olhando o vídeo. Mas se você tiver alguma dúvida nessa parte aqui, eu vou deixar gravado para vocês como é que eu vou fazendo os aumentos e aonde que eu vou posicionando os aumentos, tá? Para ele não ficar cabeçudinho, né? Porque tem, dependendo de essa parte aqui, que é a parte redonda, que é a mais difícil de fazer, dependendo da quantidade de pontos que você colocar aqui, ele pode ficar maior aqui nessa parte curva e aqui ficar mais estreito, tá? Vai ficar estreito aqui e aqui vai ficar grande, grandão. Se você quiser me acompanhar, eu vou fazer as viradas aqui, vou gravar com vocês, tá? Pessoal, eu cheguei aqui no final, já fiz aqui, ó, essa parte, né? Quando chegar aqui nesses aumentos, né, 2 pontos altos juntos, o primeiro ponto a gente vai trabalhar isolado e o último ponto, que é o segundo, a gente trabalha o aumento. No próximo, que é o primeiro, a gente trabalha isolado, no segundo, o aumento. Fiz assim por 6 vezes, tá? Esse aqui foi o último, ó. A gente termina com 2 e agora esse aqui é o ponto que a gente pulou para começar a carreira, tá? Então, eu vou mostrar para vocês mais uma vez onde eu coloco a agulha para fazer a subida, o último ponto e a subida.
Eu vou laçar o fio e aqui dentro desse ponto tem aqui uma alcinha. Foi quando eu fechei o ponto baixíssimo no próximo ponto. Aí ficou essa alcinha aqui, a gente coloca a agulha nessa alcinha, pega o fio e faz o ponto alto aqui, tá? Desse jeito. Mais uma vez, não fecha com ponto baixíssimo, vem direto no próximo e pega a alcinha de trás desse ponto, pega o fio e faz ponto baixíssimo aqui. Agora, pela frente do ponto, pego as duas alças, laço e faço um ponto baixo, mais alongadinho, e uma correntinha, tá? Para começar tudo novamente. E tá ficando assim, ó, a nossa subida de carreiras. Então, agora é só fazer a parte reta, não vou gravar, né? Vocês já estão fazendo aí já nas carreiras, não tem necessidade de eu gravar. E eu volto aqui na próxima curvinha para mostrar para vocês essa parte aqui da quarta carreira, tá? Então vamos lá. Pessoal, voltei aqui na viradinha. Agora a gente vai vamos fazer aqui aumentos novamente, tá? Ó, fiz aqui o último ponto isolado, que foi aquele da direção do primeiro aqui, né? Agora começou aqui já a sequência que estava em cima do aumento de baixo. Então, esse primeiro aqui isolado, a gente vai fazer um isolado nele. É a mesma sequência do redondo, né? Que a gente trabalha, do redondo perfeito. O próximo, que é o primeiro do aumento, a gente vai fazer um ponto isolado. E o último, a gente vai fazer aumento. Tá? Porque o último, porque é o segundo do aumento de baixo. Ó, primeiro é esse é o segundo, tá? No próximo, agora próximo bloquinho. O primeiro é isolado. O primeiro do aumento é isolado. E o segundo é o aumento, tá? Então, agora, a gente está com a seguinte sequência. Aqui a gente fez 2 no mesmo ponto de base. Primeiro a gente começou com 1, né? 1, depois veio 2 em cima desse 1, depois veio 3 em cima desse 2, depois veio 4 em cima desse 3, tá? Sendo que os primeiros são isolados e o último é o aumento. Vai ser sempre assim essa sequência, tá? Vou terminar aqui de fazer, deixa eu fazer mais uma vez com vocês. Então, vem 2 isolados. E o próximo é o aumento. Ok? No próximo, já tá acabando, né? 2 isolados. 1 e 2. Próximo aumento. Próximo, 2 isolados. Próximo ao aumento, tá? 6 vezes essa sequência. Sempre será 6, né? Porque a gente começou com 6 pontos aqui onde subiram os aumentos, tá? Aqui já é o primeiro ponto aqui isolado. Então, está certinho, ó. Confere aí se está certinho. E daqui para frente só ponto sobre ponto, porque é a parte reta. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a nossa parte oval. Como é que tá ficando. Tá? Se tiver emborcando um pouquinho, assim, ó, não tem problema, porque vai pro lugar, tá bom? Depois que a gente for fazer as outras carreiras, ele vai assentando. Se seu ponto for muito apertado e emborcar demais, você vai ver que não vai pro lugar, aí eu recomendo que vocês façam com uma agulha maior, tá? A agulha pode ser agulha de 4 milímetros, para soltar um pouquinho seus pontos, tá? Mas eu não recomendo colocar pontos a mais aqui não, porque vai ficar daquele formato que eu expliquei para vocês. Vai ficar cabeçudinho aqui, tá? Vai ficar maior, a parte redonda vai ficar maior e a parte reta vai ficar mais estreita, tá bom? Então sigam aí. O outro lado vocês vão fazer da mesma maneira, com a mesma sequência, tá? Subam
subam já aqui, do jeito que eu expliquei para vocês, tá? E aí, assim que a gente chegar novamente, vocês vão começar aqui tudo de novo, tá? Volta o vídeo aí um pouquinho se você tiver dúvida ainda nessa subida. Quando chegar novamente nessa parte aqui, eu volto com vocês para explicar a quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4. A quinta carreira. Tá, eu cheguei aqui. Agora a gente vai fazer o próximo aumento. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui é aquele primeiro ponto, né? Que a gente repete ele fazendo um ponto isolado. E o próximo começa a sequência dos aumentos, tá? Então aqui se a gente fez com 2, aqui com 3, aqui com 4, agora a gente vai fazer com 5. Isso significa que a gente vai fazer 3 pontos isolados e um aumento. Vamos lá, eu vou colocar a agulha aqui para fazer o primeiro ponto. 1. O próximo, isolado. No próximo, isolado, que vai ser o primeiro do aumento, certo? E agora aqui já é o segundo do aumento, a gente vai fazer duplo, né? Vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Sequência repetida aqui, ó. Vamos repetir a sequência, tá? Então, um isolado, próximo isolado, no primeiro do aumento isolado e no segundo a gente faz o aumento. Então, aqui a gente vai repetir por 6 vezes, tá? Por 6 vezes essa sequência. Quando chegar aqui, então eu vou fazer aqui os 6 e já volto aqui para mostrar para vocês como é que ficou. Prontinho aqui, ó, já fiz os 6 aumentos, as 6 sequências, tá? Comecei aqui o primeiro aumento, 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6. Sempre bom, gente, vocês conferirem, tá? Porque se por acaso na correria fizer algum ponto, fizer algum aumento desse a menos, vai desandar todo o seu trabalho daqui para frente. Então, sempre que eu faço, meu único trabalho nessa peça aqui é conferir os aumentos, tá? Porque o resto é tudo ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, só essa dica para vocês não terem que desmanchar o trabalho lá no final, tá? Então, confiram. Agora a gente vai começar a parte reta. Eu vou gravar esse vídeo aqui, né? Esse aqui, no caso, é um oval. Eu vou só gravar essa parte aqui dos aumentos, tá? A parte reta não tem necessidade de gravar, só fazer ponto alto sobre ponto alto, senão o vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, eu vou fazer agora novamente a parte reta, vou fazer a curvinha do outro lado igualzinha essa daqui, faz a subida, conforme eu já expliquei para vocês, e depois a parte reta novamente. E aí, a gente vai voltar aqui, ó, já na sexta carreira, nessa primeira curvinha, tá bom? Então, voltei aqui na parte que eu falei com vocês, né? Que é a parte da curva. E agora a gente vai fazer os aumentos da seguinte maneira. Que tem aquele ponto, né? Que ele é o pontinho que é isolado, né? Aquele primeiro ponto, a gente continua fazendo o isolado nele, tá? Agora, os aumentos, eu vou distribuir para que esse redondo não fique com pontas, tá? Porque quando a gente começa a fazer aumento em cima de aumento, essa parte do aumento, ela começa a fazer um bico, tá? Uma ponta. Então, o redondo ele não fica perfeito. Então, para isso não acontecer, eu vou distribuir os aumentos no meio, entre um aumento e outro. Aqui no caso desse meio, são 3 pontos isolados. Então, o meu aumento será sempre no meio, no segundo ponto. Como aqui vai ser o primeiro aumento, então eu vou jogar esse aumento para cá. Tá? Ele vai acontecer aqui, ó, logo no início. Tá? Que vai ser como se fosse um meio entre um aumento e outro, né? Que vai ser nesse ponto aqui, ó, do meio, tá? Então, eu vou vir até aqui, vou fazer mais um ponto alto. Quando chegar nesse próximo, que seria, né, o meio, eu faço o aumento, o primeiro aumento. Então, na verdade, a gente está trazendo os aumentos para frente, tá? Porque conforme a gente está fazendo os aumentos das outras carreiras, a gente estava jogando o aumento para frente. A gente está vindo para frente, quer dizer, agora eu vou jogar o aumento para trás, para dar uma equilibrada aqui nesse redondo, tá? Então, eu laço o fio, fiz um aumento, agora eu vou fazer pontos isolados até chegar no meio do outro, entre um aumento e outro, ó. Venho direto com ponto isolado. Ponto isolado. Deixa eu tirar aqui da frente, para facilitar para vocês verem melhor, né, a pontuação. Quando chegar aqui no meio, que é
segundo ponto, né? A gente vai fazer o aumento nele. Então, eu vou fazer já o segundo aumento aqui. Lembrando que são 6. Venho, faço, trabalho mais pontos isolados, até chegar lá no segundo ponto, que vai ser o meio. Pronto, chegamos no segundo. Agora a gente vai fazer o terceiro aumento. Beleza? Então, ó, só seguir aí. Vamos dar mais uma, terminar a 6ª carreira e iniciar também a 7ª. Quando chegar aqui novamente, nessa curvinha, a gente retorna para fazer a próxima sequência de aumento. Pessoal, voltei aqui na curvinha, aqui, ó, na parte redonda, essa 7ª carreira. Então, como é que a gente vai fazer os aumentos aqui dessa curvinha? Aqui é aquele ponto, aquele primeiro ponto, onde a gente faz ele isolado, né, até aqui. Porém, nessa carreira a gente vai fazer o aumento a partir daqui, tá? Vamos voltar um pouquinho mais para trás os nossos aumentos. Então, eu vou colocar, fiz o isolado, agora eu vou fazer o segundo para ser a duplinha, né, o aumento, tá ok? Então, venho no próximo, faço ponto alto, isolado. No próximo, ponto alto, isolado. Aí aqui, ó, a gente já chegou no aumento, né, da parte da 6ª carreira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o aumento no meio. Então, aqui são 4 pontos isolados. Eu vou fazer, como aqui é par, né, então eu tenho que escolher ou esse aqui para fazer o aumento. Eu vou escolher esse segundo aqui, tá bom? Porque aí vai bater com o segundo aqui, ó, de trás para frente, vai ser o segundo desse aqui, tá? Que eu quis fazer aqui logo no início do dos nossos aumentos, da nossa curvinha. Então, vamos lá. Vou fazer aqui até, ó, até chegar nesse segundo aqui. Esse segundo é o aumento. Então, faço aumento aqui nele. Os outros, vou fazer da mesma maneira, tá? O aumento vai ser no segundo, no terceiro, na verdade, né? Ó, aqui eu tenho um aumento. Aí o próximo começa o isolado. Faço 1, 2, e agora é o próximo, o terceiro, é com o aumento. Pronto, já fiz 3 aumentos, faltam mais 3. Já tá ficando bem grandão aqui o meu trabalho, olha como é que tá ficando. Se estiver subindo um pouquinho, não se preocupem que vai dar tudo certo no final, tá? Façam aí, a gente já volta. Pessoal, voltei aqui novamente na parte para explicar para vocês da curvinha, tá? Agora a gente já tá na 8ª carreira. O que a gente vai fazer? Aqui, né, aquele aumento que aconteceu no primeiro ponto, que foi aqui, certo? Chegar o aumento um pouquinho mais para trás, tá? Nessa carreira. Então, eu parei aqui nesse terceiro ponto, de trás para frente, aqui tem um aumento, aí vem 1, 2, 3. Eu parei nesse terceiro ponto porque ele vai ser equivalente aqui ao meio dessa pontuação aqui, ó, desses pontos isolados, entre um aumento e outro, igual a gente fez na carreira anterior, tá? Na carreira anterior a gente fez mais ou menos no meio, e aqui como tem 5 pontos isolados, eu vou trabalhar no terceiro, tá? Então, 1, 2, 3, nesse do meio aqui, para ficar na mesma direção, a gente volta aqui até o terceiro ponto isolado. Então, aqui que eu vou começar o aumento, tá? Dessa carreira. Então, eu faço aqui primeiro aumento e vou seguir com pontos isolados até o próximo aumento. Vou passar pelo aumento de baixo, aí eu conto aqui primeiro ponto isolado, segundo ponto isolado, e aqui é o ponto do meio, terceiro ponto isolado. Então, aqui eu faço o aumento. Primeiro ponto, 2, 3, 4, 5, 6,
Então, no sétimo, né? 1, 2, 3. É no sétimo ponto que vai ser o aumento, tá? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar entre um aumento e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos agora, porque o de baixo foram 5 isolados, esse aqui 6, tá? Então, vai ficar sempre aqui no terceiro ponto, que é o ponto do meio. Vou fazer aqui mais um rapidinho para vocês e mostrar como é que tá ficando. Um, dois, e agora o terceiro. 3. Aumento. Ok? Então, não tem mistério. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando aqui essa curvinha. Ele fica perfeito, gente, ó. Então, façam aí tudinho e a gente já volta aqui nesse mesmo lugar, sendo que já na 9ª carreira, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, voltei aqui novamente na parte da curva. Vamos fazer agora a curva da última carreira, que é a 9ª, tá? Então, a gente fez o primeiro aumento da 8ª carreira aqui, né? Mais para trás, que é o meio aqui, conforme eu expliquei, que vai ser o meio dos demais, né? Espaços. Então, agora, como é que a gente vai fazer? A gente vai jogar os aumentos para frente, para poder ajustar e não ficar com defeito aqui, ó. Já começou a fazer uma pontinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Se vocês conseguem ver aí, ó. Já começou a dar uma pontinha aqui nesse aumento. Então, a gente vai fazer para ajustar esse redondo e ficar mais bonitinho, tá bom? Então, agora eu vou fazer para frente. Eu vou seguir aqui em cima desse aumento da carreira anterior. Vou seguindo aqui. Quando chegar no meio, aqui, ó. Aqui a gente fez 6 pontos isolados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando chegar no quarto, tá? Porque aqui, como é par, a gente não tem como fazer no ponto do meio, certinho. Então, a gente vai fazer no quarto. Então, quando chegar aqui, ó, 1, 2, 3, nesse aqui, no quarto, a gente vai fazer o aumento, tá? Então, vamos lá. Esse aqui já é o quarto, né? Isso. Esse aqui já é o quarto, então a gente faz o aumento aqui. E a gente vai fazer assim por 6 vezes. Então, agora segue com pontos isolados. Então, vamos seguir aqui, ó. Pontos isolados. Vai passar o próximo aumento de baixo, ó. Aí, vamos contar agora. 1, 2, 3, e agora vem o quarto, a gente faz o aumento. 1 e 2. Beleza? Então, ó, só seguir. Já deixou ele mais redondinho, tá vendo? Então, a gente vai fazer isso, né? Agora aqui mais... Fizemos 3, né? 1, 2 e 3. Então, é só seguir aí fazendo os aumentos no quarto ponto, tá? Por 6 vezes. Depois, vamos começar a parte reta. Faz o outro lado igualzinho. Faz o outro lado igualzinho. E quando chegar na subida, aqui, ó. Quando chegar nessa parte aqui da subida, vocês vão parar aqui que a gente vai voltar, porque vai mudar. A 10ª carreira já vai ser diferente, tá? Então, façam aqui conforme eu expliquei. Vem na parte reta, faz a curvinha igual e aqui a gente se encontra para a próxima carreira. Pessoal, voltei aqui no final. A próxima carreira a gente vai fazer da seguinte maneira. Ó, vamos fechar aqui igual a gente fechou as anteriores, tá? Pula esse ponto aqui, vem no segundo, pega a alça de trás, faz um ponto baixíssimo, vem pela frente desse mesmo ponto, pegando as duas alças, pego o fio, trago e faço um ponto baixo, tá? Comecei aqui já a carreira. Então, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar somente pontos baixos, tá? Então, a gente vai, ó, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo desse de base. Não tem segredo nenhum, tá? Mistério nenhum. É só isso. Quando chegar lá na curvinha tem aumento? Não, não vai ter aumento, tá? É só ponto baixo em cima de ponto alto. Vou deixar aqui a informação para vocês, ó. Essa parte que é curvada aqui, ó, essa parte curva, né?
a parte redonda, eu tenho daqui até aqui 55 pontos, tá? Que é da onde começa aqui o nosso aumento. Já nessa parte aqui reta, a gente tem 131 pontos, tá? De cada lado, óbvio, né? Então, total dessa última carreira, 10ª carreira, será de 372 pontos, ok? Porque 131 mais 131, 55 mais 55, 372 pontos. Então, é só vocês continuarem aí, fazer ponto baixo sobre ponto alto, por todos os pontos, e a gente já se encontra aqui para a próxima etapa. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, então eu vou trabalhar aqui o último ponto, na correntinha aqui, que a gente passou, ó, último ponto, agora eu vou cortar o fio. Puxo aqui direto, e agora a gente vai arrematar. Eu vou vir aqui no segundo ponto, ó, tem o primeiro e tem o segundo, eu vou vir no segundo, passo o fio assim para trás, e venho aqui nesse último ponto, atravesso ele aqui, já jogando o fio aqui no primeiro ponto que a gente pulou, tá? Assim, ó, saindo aqui atrás. Faço aqui a correntinha de cima, que ficou faltando. E aqui a gente desce o fio. Você pode descer o fio. Deixo reservado aqui. No final a gente vai fazer o arremate dos fios, tá? Eu vou fazer esse aqui.